E está começando mais um Alt F4. Eu sou o Felipe, o Spawn. Eu sou o Felipe, mais conhecido como Albieri. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Seven, que é um filme muito foda da década de 90, que é um thriller, suspense, tem um pouco de horror também, é um filme muito bacana. E se você não assistiu o filme ainda, assista primeiro, pra você não pegar spoiler aqui no podcast, que a gente vai falar muito da história em si. E a gente chamou aqui o Léo de novo pra poder falar, que se tem que falar de cinema tem que chamar o Leonardo. E aí galera, voltei aqui pra falar de cinema com vocês e hoje o bagulho é Seven. Alt F4. Então vamos falar de Seven, né, cara? Que é um filme que eu tava esperando muito tempo pra poder falar sobre ele, porque é um filme que eu gosto muito. Eu assisti ele pela primeira vez no colégio, acho que foi na 6ª série, foi um professor meu, Leandro, se não me engano, professor de português, que passou ele pra gente numa aula que, não sei se ele não tava querendo dar a matéria, enfim, mas ele passou pra gente na sala de vídeo e tal, a gente assistiu, e apesar de eu não ter entendido o filme inteiramente, na complexidade dele, ele marcou bastante minha vida, né? Então eu assisti ele de novo muitas vezes, e ele é um thriller estadunidense, de 1995, ele foi escrito pelo Andrew Kevin Walker, que é um puta escritor, né, cara? E foi dirigido pelo David Fincher, que é um queridinho aí, né, um diretor muito bacana, que fez o Fight Club, fez o caso do Benjamin Button. Aliás, ele gosta muito do Brad Pitt nos filmes dele, né, cara? É, visível, né? Eu só tenho um negócio pra falar, pô, cara, que foda, né? Teu professor não tinha horário pra ver filme em casa, então ele começou a usar os horários de aula pra ver os filmes, né? Que ele queria, né? Oh, com certeza. Pô, Seven é um filme bom, recomendo. Você foi na locadora, o cara perguntou pro cara lá, pô, qual filme que você tem aí que você me recomenda? Aí o cara falou, tem esse que é muito bom, vou levar pra assistir na sala. Bicho, eu assisti esse vídeo, esse filme em VHS, cara, só pra você ter noção, mano. O negócio era trecheira mesmo, assim, e, pô, eu não sei o que bateu no professor, mas ele quis passar o filme pra turma. Eu lembro que ele deve falar assim, o filme é bacana e tal, mas eu não esperava nada relacionado a isso. E é um filme bem pesado pra você ver quando você tá na 6ª série, né, cara? Não, mas só pra criança. E foi um filme nomeado pro Oscar como melhor edição em 1996, e ele ganhou muitos outros prêmios, na verdade ele ganhou 24 títulos, mas de prêmios menores, assim, mas a indicação dele do Oscar foi só essa, o que na verdade eu acho que foi pouco, assim, eu acho que foi um filme muito maior do que realmente só na parte de edição, mas tem uma edição muito boa realmente. E ele teve um orçamento de 33 milhões de dólares e ganhou 316 no mundo, cara. Então, assim, foi um sucesso fudido esse filme. David Fincher tá de parabéns por isso. Um sucesso de bilheteria e de crítica também, né? E o Brad Pitt ganhou 7 milhões de dólares pra fazer esse filme, cara. Porra! Quase todo o orçamento do filme foi só pra ele, né, mano? E ele foi feito um pouco às pressas, né, as cenas dele, pra ele poder fazer os dois macacos depois, né? Ah, Então imagina quanto é que foi pro Morgan Freeman fazer, né, cara? Se foi 7 milhões pro Red Pitt, né, velho? É verdade. Deve ter ganhado muito mais. Eu acho que merecia, pelo menos. Se não ganhou, cara, merecia ter ganho muito mais. Porque o papel do Brad Pitt, assim, com todo respeito ao trabalho que ele fez, eu acho que ele mandou muito bem nesse filme, mas de todos os personagens que estavam ali, eu acho que ele era o mais, entre aspas, tá, fácil de fazer. Porque era um cara nervoso, era um cara mais comum, assim, né? Ele é um policial comum, assim, o cara que chegou lá e tá puto com tudo, e tem a esposa, ele não dá muita atenção pra esposa dele, e ele é muito focado no trabalho dele, ele quer ser o garotão, o herói da parada e tal. Então, assim, eu acho que nesse aspecto é mais fácil, mas não desmerecendo o trabalho dele, ele mandou muito bem nesse filme. E o bacana de falar é que, assim, o filme inteiro fica explorando os defeitos do personagem do Brad Pitt, né? Tipo, dele ser impaciente, de ele ficar toda hora mexendo com alguma coisa, está sempre olhando assim com uma cara frenética, né? Ele tá sempre xingando pra caramba. Ele tá sempre xingando, ele é um cara muito, né, com uma, assim, com frenesi já, cara. O cara tá sempre loucaço, assim. De acordo com o IMDB aqui, ele diz fuck no filme 74 vezes. Só não ganha da Bruxa de Blair, que é tipo umas 170 vezes. Né? Aqui pro estilo de filme, né, cara, realmente acaba sendo um pouco exagerado, porque o Morgan Freeman, o personagem dele, é tão mais tranquilo, né, tão mais centrado, assim, o dele é um contraste muito grande entre os dois personagens, assim, isso que é bem legal. É um novato e o veterano, né? E é exatamente isso que o Felipe tá falando, porque quase todo o filme é explorado essa personalidade dele,
Só que você não sabe o motivo. Tem um motivo muito maior por trás disso, né? Mas aparentemente é porque ele é um cara novato, ele é um cara novo, ele não tá tão talhado ainda pela profissão, habituado, né, com a profissão dele ainda, né? Então você pensa que é mais por isso, mas é por isso também, mas tem um motivo muito maior atrás disso aí, né? E esse filme foi filmado em Los Angeles. Apesar disso, não há nenhuma menção ao nome da cidade que se passa o filme. Aliás, é um detalhe interessante que nenhum lugar do filme, nenhum bairro, nem nada assim, não porque eu me lembre pelo menos, tem o nome exatamente, porque não importa muito assim qual é a cidade, realmente é um centro urbano e é isso aí, é um lugar sujo, um lugar escuro, meio triste assim, né, o David Fincher teve um trabalho legal de tentar retratar esses Estados Unidos, esse lugar que não tava andando muito bem, as pessoas estavam se fudendo para poder pagar as contas. Então, assim, é um lugar muito triste, muito depressivo, assim. E eu acho que isso nos anos 90 tinha muitos filmes, assim, tipo, essa sensação de essa coisa mais dark, né, que você falou, urbana, que nem o Corvo tem isso, ou Cidade das Sombras tem essa... Pelo menos é o que eu sinto, né, quando eu vejo esses filmes. É uma sensação de isolamento e de, sei lá, de tristeza, melancolia, né? Muito cru, assim, né, as coisas. Isso, né? Exatamente. Tanto que é engraçado que no filme todos os dias estão chovendo, menos no último. Mas é legal perceber isso, mas é uma questão muito mais de... Não é temática, mas é uma questão de... Pra adaptar com o horário do Brad Pitt, porque ele tinha que filmar os 12 macacos, e aí eles correram. Então na primeira cena, no primeiro dia que ele filmou, choveu muito. Pô, e aí eles decidiram manter essa chuva até terminarem as cenas dele. Pô, cara, eles têm que agradecer muito o Brad Pitt, então, por estar atarefado naquela época, cara. Porque isso combinou muito bem com o filme, né, mano? Ajudou bastante. Sim, e tem tudo a ver até com a proposta do filme, né? Dos 7 dias, 7 pecados e tal, chovendo. No último dia, a revelação, né? Tipo, sei lá, descansou a chuva e tal. É verdade. Eles fazem muitas jogadas com o número 7. Nos primeiros 7 minutos do filme, nos exatos 7 minutos, o Mills, ele ligam pra ele e aí começam os 7 assassinatos lá, né? E aí, em 7 minutos pra acabar o filme, o Somerset lá, que é o Morgan Freeman, né? Ele diz pro Mills, ele vai ganhar, né? Falando do assassino. Pô, que bacana isso, curiosidades interessantes, realmente. O filme se passa em 7 dias, né, da semana, não é um assassinato por dia, mas é quase isso, né? Ele começa numa segunda-feira e termina no domingo. Então é interessante porque o personagem do Morgan Freeman, que é o Somerset, ele quer se aposentar, só que ele ia se aposentar, só que surgiu esse caso, que na verdade começou como um assassinato, só que é o caso da gula, né? Que foi um obeso que foi forçado a comer até ele morrer, até o estômago dele explodir. Pra alguns é felicidade isso. Às vezes né? E começou com esse caso isolado e tal, mas aí eles foram vendo que se tratava de um assassinato em série, né? Um serial killer que tava matando a galera. A história do filme é sobre o detetive David Mills, que ele é transferido pra essa cidade sem nome, né? E é justamente sobre o veterano Somerset, que é o Morgan Freeman, que ele se vê obrigado, né, forçado a trabalhar com o Mills. Eles não se dão muito bem, né, no começo, e era o dia era para o Morgan Freeman aposentar, o personagem do Morgan Freeman aposentar na história, só que como surgiu esse caso, ele, vou ter que trabalhar aqui, eu não quero largar o caso pela metade, e ele até fala no começo do filme que ele não achou que era uma boa ideia esse ser o primeiro caso do personagem do Brad Pitt, né, do Mills, né, que é uma coisa bem interessante, ele como uma figura mais velha, mais experiente, enxergar que aquele cara não estava pronto para o que ele estava vendo ali, o que ele estava imaginando que seria, né? Aliás, o nome do Kevin Spacey só aparece no final do filme, né? Na abertura, assim, não tem o nome dele justamente para manter em segredo a identidade do assassino, né? Porque as pessoas, se você nunca assistiu o filme, você não tem ideia de como é o rosto dele. E para compensar isso, ele aparece 2 vezes. Aparece no finalzinho do filme e nos créditos o nome do Kevin Spacey. Que, aliás, manda bem pra caramba também nesse filme, né? Porra, sinceramente, eu não consigo pensar num cara mais legal do que ele pra fazer esse serial killer, na moral. Eles cogitaram até o vocalista do R.E.M., cara, no papel do vilão. Outro careca, né? Só isso. Outro careca. Mas foi legal que o Kevin Spacey foi ele mesmo quem insistiu, né, de tirarem o nome dele dos pôsteres, das divulgações e do próprio começo do filme. Pô, isso é foda, cara, isso é foda. Tem que dar parabéns pro Kevin Spacey. Com certeza. O cara privilegia o filme, né? Ele privilegia a obra muito mais do que a publicidade do nome dele, né, cara? Tipo, ele se doou pra
pra obra ficar uma coisa maior, né? É foda, foi foda. Um cara que apareceu só no finalzinho do filme, praticamente, assim, ele apareceu e roubou a cena, assim, na minha opinião. O legal é que o vilão do o John Doe, né, ele é um dos maiores vilões, assim, do cinema, só que você nunca vê ele matando alguém, né? É verdade, você nunca vê ele realmente executando a ação, né? O John Doe, aliás, João Ninguém, né, pra quem não sabe, é justamente isso. Não importa quem é esse cara exatamente, não importa de onde ele veio e tal, eles até falam, tipo, eles não tem muito sobre o passado dele, eles falam que ele é um cara rico, culto e completamente louco, e é basicamente isso que precisa ser o personagem dele, né? Não precisa ter muito mais do que isso. Ele realmente é um cara, né? Isso torna ele bem mais humano, né? Ele é o João Ninguém, ou seja, um qualquer um. Na minha opinião, esse filme também é uma metáfora. Ele tá falando que qualquer um tá fazendo isso, que as pessoas estão matando umas às outras, elas estão se matando por conta desse tipo de pecado, né? Hoje, vamos dizer, quantas pessoas nos Estados Unidos não morrem por conta de comer McDonald's e tal, com artéria entupida e o caralho a quatro, né? Quantas pessoas não acabam se matando por causa de dinheiro, né? Nos Estados Unidos, ou até se matando por conta de falta disso, ou, enfim, né? É um motivo. Os motivos dos pecados são as doenças sociais que a gente possui, né? E vem, a palavra pecado vem daí, né? Por que a gente tem essa prática, no caso social? É antiga já, né? Sociedade, ser humano, né? São repletos desses pecados, né? Dessas coisas que realmente atrasam a nossa vida, né, cara? Se tu parar pra pensar, a gente não são virtudes, né? Fala que o Brad Pitt, até o personagem dele, fala que você se acha um cara especial. Daí ele fala, não, eu não sou especial, eu nunca fui excepcional em nada, né? Mas o pecado tá aí em todas as esquinas e as pessoas estão passando despercebidas por elas, pelos pecados, né? Mas ele tá aí pra mudar isso. Esse é o objetivo dele, né? Ele quer mostrar esses pecados de uma maneira muito mais explícita e agressiva, né? Pra tomar isso como exemplo, mas que poderia ser qualquer pessoa realmente. Esses pecados estão aí pra todo mundo. Inclusive que a gente vai descobrir no final que ele, né, também é um pecado, né? Sim, então, o João Ninguém é isso. O qualquer um, ele quer dizer que todo mundo pratica os pecados, né, no caso. Que ninguém é livre disso, né? Que ninguém é perfeito. Ninguém tá livre de ser a mácula da humanidade. Todo mundo faz parte junto. O mal da humanidade é ela por si só. É isso que eu entendo desse filme, né? Quando eu vejo. Exatamente. Até dá pra fazer uma ligação com outros filmes. Até os Jogos Mortais parece que foi inspirado em Seven e no Cubo, né? Parece que um mais o outro dá os Jogos Mortais. O John Doe também é um cara que não dá muito medo, né? O filme todo a gente não diferencia ele dos outros personagens. O que dá medo é a capacidade humana pra fazer o mal, né? É verdade, é muito diferente, por exemplo, do Hannibal Lecter, né, cara? Que é um serial killer que ele é um cara sereno e tal, assim, mais ou menos da mesma forma, só que é um cara que dá medo pra caceta, né, mano? É um cara que foda, né? Agora o Kevin Spacey, o personagem do John Doe, ele é bem tranquilo, assim mesmo, ele realmente parece mais humano mesmo. Sim, a interpretação é muito mais caracterizada, a do Hannibal. Tu vê o cara ser um personagem mesmo, assim, tu acredita que aquele cara é maluco, né? Já o Kevin Spacey, cara, tu só acredita que ele é maluco porque ele fez alguma coisa que tu sabe o que ele fez. É porque ele tá toda hora, assim, quieto. Calma, até quando ele vai se entregar lá, naquela cena que ele vai se entregar, ele tá, tipo, tranquilo, com um rosto tranquilo. Ele não tá, tipo, toda hora sorrindo, fingindo e tal. Ele tá de boa, ele tá em paz, assim. É isso que tu sente, né? Os momentos que ele fica com raiva mesmo é mais pra provocar o Mills, né, no final das contas. E ele é um cara muito coerente também no que ele tá falando, né, nas ideias que ele tem. Ele consegue explanar o plano dele muito bem, de uma forma que você não sente que o cara tá tão louco assim, não. Tem um porquê do que ele tá fazendo. Ele tenta explicar isso de maneira bem, porque faz parte do plano dele, né? Ele quer que a ideia dele, o plano dele seja estudado pelas pessoas, que seja visto. Ele até fala, as pessoas não vão compreender, mas elas não vão conseguir negar. Só que depois de um tempo as pessoas vão maturando aquele negócio e vai se tornando um negócio, né, vai chegar onde ele quer, né, no final das contas. Compreender, E realmente, Felipe, realmente isso me deu mais uma lembrança. O seguinte, cara, ele tá representando todo mundo e inclusive suportando a ideia, né, de que todo mundo pensa que o seu Deus abençoou o cara e que ele é o escolhido e que, tipo, todo mundo não tem aquela sorte que ele tem, né, cara? Que a maior parte da população hoje acredita nisso, né? Que, tipo, tá na Terra porque foi escolhido pra ter nascido, né? Que foi abençoado com a vida e etc e tal. E isso é uma outra crítica. Se tu parar pra pensar, porra, cara, ele acredita que ele foi escolhido. E o Brad Pitt fala, você não é diferente de ninguém. E ele fala assim, não,
Eu tenho os meus motivos pra acreditar nisso, né? Então, até o Morgan Freeman corrige ele, mas aí ele dá uma resposta realmente coerente, como tu falou. Ele tem motivos pra acreditar naquilo. Então vamos falar então da história do filme, né? Dos crimes que aconteceram, da história. E o primeiro deles é a gula, como eu já falei, que é do gordão lá que comeu e foi forçado a comer até ele morrer. Isso, e assim, o bacana dessa cena aí é que eles já chegam zoando a vítima, né, cara? E eles acham até, o Brad Pitt, inclusive, ele fala que é como se não fosse culpa de ninguém, né? Como se não fosse um assassinato, como se aquilo fosse o cara tivesse se matado de tanto comer. E nessa mesma hora, né, o Morgan Freeman meio que dá uma olhada assim pros pés do cara amarrado, pras mãos do cara amarrado, e a cara dele no prato de macarrão, e vê tudo isso. Então assim, não, o cara foi forçado a comer, né, e depois eles descobrem que com uma pistola, que tinha uma pistola encostada na cabeça dele, né, por causa da pressão, né, gerou algum tipo de hematoma, e eles conseguiram identificar, né, depois lá na perícia. Isso, exatamente. E outra coisa que dá pra notar também é que, assim, eles têm muito pouco cuidado nessa cena em tentar descobrir evidência e tal, assim, de não alterar a cena do crime, assim, eles mexem ali, mexem aqui, botam a mão ali, botam a mão aqui, e eu acho que isso é legal porque eles mostram meio que, assim, aquele crime sozinho não é tão importante. Né? Ele sozinho não é grandes coisas. É, né? Segunda-feira pros caras, né? Literalmente, né? Segunda-feira, isso aí, Felipe. Não vamos falar do Palmeiras aqui hoje, mas... Segunda-feira, isso aí. E os caras descobrem que tá escrito gula, né? Atrás da geladeira. E aí faz com que o Morgan Freeman vá na biblioteca e comece a procurar sobre o Inferno de Dante, que é justamente, né, essa história, essa epopeia aí onde acontecem, né? Onde são descritos, né, os pecados. E o John Doe, ele faz de uma forma até quase literal, assim, o que vai acontecer de acordo com o Inferno de Dante, né? Ele faz várias referências ao Inferno de Dante, né? É bem dramático, né, cara? Isso torna muito, exatamente, carrega muito mais dramaticidade o filme, né? É quase lírico, assim, o filme, é muito... Poético. E o segundo crime é o assassinato daquele advogado, né, cara, que é encontrado sem sangue, praticamente, né? Foi feita sangria nele, o cara tirou o sangue do corpo do cara até morrer. E ele é encontrado cheio né, com um monte de grana em volta e tal, assim, é bem, né, que é a avareza. Representando a avareza, exatamente, a cobiça, né? A ganância, né? Ganância, exatamente. O que acontece nessa hora é uma coincidência bem bacana no filme, porque o David Mills, ele foi mandado pra resolver esse caso, né, porque ele tinha deixado de investigar aquele caso que o Morgan Freeman começou investigando, né, que era o caso da gula. Isso. Né? E nessa hora... O Morgan Freeman não tinha descoberto ainda a parada da gula, né? Ele tinha sido retirado do caso e foi, coincidentemente, enviado para um caso que era do mesmo assassinato, né? Ele se retirou do caso, na verdade. Ele falou assim, não dá, né? O Morgan Freeman, né? Não o Brad Pitt. Isso, o Brad Pitt queria de todo jeito, e o Morgan Freeman falou, não bota esse moleque aí pra fazer esse caso não, vai ser complicado, eu também não quero me meter nisso, você vai demorar muito tempo e tal, não sei o que, eu não quero isso como meu último caso e tal. Então realmente, foi uma coincidência foda isso aí. E deram esse caso pra ele, que era o caso que seguia do mesmo caso, seria o mesmo caso, né, os dois, né? Sim, se uniam. Faz parte do mesmo caso, é verdade. E voltando à cena do crime lá do Avareza, tem também o retrato da mulher que tá olhando pro quadro. A mulher do advogado, né? Isso, a mulher do advogado. E aí quando eles vão falar com ela lá, ela percebe que o quadro tá de ponta cabeça e fala, tá de ponta cabeça. E aí é legal essa coisa do serial killer, que ele vai dando essas dicas pra ter essa progressão no filme. Assim. É bem bacana, e realmente, tá, a mulher, isso é bem bacana, ele faz questão de fazer um óculos de sangue em volta do olho da mulher, deixa o quadro virado pra eles tirar uma foto do quadro e depois a mulher reconhecer que o quadro tá virado de cabeça pra baixo. É um cara foda, né? Um serial killer sensacional. A mente do cara, a mentalidade do cara é foda. Aí eles cortam um pedaço tiram lá a parte de trás da moldura do quadro, que é pra qual o retrato tava olhando, e eles não acham nada. Aí o Morgan Freeman, né, como é macaco velho, né, sem racismo. Sem racismo, né, ele pega e começa a botar aquele pozinho pra pegar a impressão digital na parede. E aí tá escrito o quê? Help me.
E ó, caralho, foi foda isso. E assim, com várias digitais, então assim, e não era digital do cara, né? Isso. Isso que é mais legal. Eles não conseguem identificar de quem é digital, mas imaginam que seja do assassino, né? Não tenho certeza, né, e tal, mas eles vão descobrir depois, um pouco mais pra frente, que o assassino cortava a ponta dos dedos dele pra não ter digital, cara. É um cara realmente que pensou tudo, né, mano? E vamos falar agora do próximo crime, que é o da preguiça, que é um traficante de drogas e é molestador de crianças também, que o Kevin Spacey, o John Doe, cita depois, perto do final do filme, que ele foi preso a uma cama por 1 ano, cara, e ele estava sendo alimentado por uma sonda, né, um soro, né, e tal, e ele ficou imóvel inteiramente, assim, durante 1 ano, cara, ficou seco, tudo fudido, assim, e comeu a própria língua, né, os olhos dele foram rasgados, né, não lembro exatamente o que acontece, ou ficaram secos demais, então assim, o cara não enxergava e não comia mais, estava se mijando lá e tal, não conseguia mexer mais nada, o corpo dele todo atrofiado, uma parada bizarra mesmo, né, cara? Isso, cara, é tudo que você pode fazer pra uma pessoa não fazer nada, né? Ele não conseguia mais falar, ele não conseguia mais enxergar, né? O olho dele não ficou seco, Felipe, é que assim, ele ficou de olho fechado por muito tempo, então o olho dele ficou super sensível à luz, né? Tipo, não via a luz por muito tempo. Ah, sim, verdade. Então assim, ele ficou com uma fotofobia enorme, né? Até quando eles acendem lá a lanterna, tiram foto dele, ele dá uns espasmos. Espasmos, né? Isso, é verdade. Fica loucaço, assim, começa a berrar. Eu acho engraçado que nessa hora eles achavam que ele era o assassino em série, né? O que não fazia sentido nenhum, né? Alguns policiais falaram pra ele, assim, que ele tava tendo tudo que merecia, né? Por ter sido molestador de criança, etc e tal. E nessa hora que ele dá um ataque, assim, começa a berrar e tal. Porque ninguém merece aquilo, né, cara? Porra, tá louco, mano. Eu acho que não tem crime que você consiga cometer que mereça aquilo ali, né? Nem fazer isso pra outra pessoa. É só que o cara era preguiçoso, sei lá, né? Porra, é foda. Ele pegou, acho que assim, ele pegou um vadio, né? Um malandro, traficante de droga e tal. Um cara que queria vida fácil. Isso. É uma coisa legal que é, como eu tava falando, assim, esse crime da preguiça mostra quanto tempo ele tava se empenhando pra fazer todo esse trabalho, né? O assassino, né? Sim. O assassino, claro. E porque ele tá, tipo, há mais de 1 ano já com aquele cara em cativeiro ali. Tá planejando há muito tempo. Planejando há muito tempo. Uma coisa também que a gente tem que lembrar é que os personagens do Morgan Freeman e do Brad Pitt, como eu já falei no comecinho do podcast, são muito diferentes. Então, assim, eles meio que se davam mal no começo, mas foi graças a Tracy, que é a esposa do Mills, que eles começam a trabalhar mais em conjunto, assim, como parceiros mesmo. Ela chama o Somerset pra casa deles lá, pra eles jantarem e tal. Aí o Morgan Freeman faz uma piada. Então, assim, é bem legal a personagem da Gwyneth Paltrow, que é a esposa do Mills. E ela conta pro Somerset que ela tá grávida, né, do Mills, e ela tá preocupada de ter um filho naquele contexto, naquela cidade, aquela coisa violenta, que não é um lugar legal pra criar um filho e tal, então ela tá preocupada com isso. Daí o personagem do Morgan Freeman segura esse segredo, né, porque ela não queria que contasse pro Mills ainda. O próximo crime é a da prostituta, né, que representa a luxúria, e é um crime, acho que talvez o mais bizarro, assim, né, de todos do filme, assim. Podemos dizer que ele é o mais foda de todos. É o que eu mais lembro. Não, esse, cara, quando eu era criança também, eu acho que, quando eu assisti a primeira vez, foi o que mais me impressionou, assim, mais me chocou, cara. Ou tu não entendeu, né? Não, eu entendi, mas, porra, é foda, né, cara? Se tu entendeu, é foda. Se tu entendeu, acabou, né, cara? É uma daquelas coisas que em 30 segundos muda a pessoa toda, sabe? Marcou minha vida, né, completamente. Hoje sou prostituto. Inclusive é bom lembrar que o ator que fez o assassinato mesmo, que matou a prostituta, né, mesmo que tenha sido obrigado, ele é um ótimo ator, né? Puta do ator, mano, caramba, ele todo catatônico lá, né, cagando de medo lá na delegacia e tal, quando eles encontram ele também, porque o John Doe obrigou ele a comer, né, na prostituta lá com uma parada de sadomasoquismo, né, botou um vibrador com uma navalha, uma faca na ponta, né, porra, foda isso, né, bicho? Enfim. Tem até uma fala do Brad Pitt que ele tá nomeando todos os motivos, né, dos serial killers.
E um deles ele fala que a Jodie Foster falou pra eu fazer isso. E é uma referência direta a um cara chamado John Hinckley Jr., que é um cara que tentou matar o presidente Reagan na época e que era obcecado pela Jodie Foster, né? E queria fazer isso pra impressionar ela. O cara, ele só faltava ser motorista de táxi, né, cara? Exatamente. Porque o resto ele já tinha. Faltou o moicano. Faltou o moicano e a pintinha ali, né? A verruga no rosto, né? Verruga cabeluda no rosto. E tem o último, quer dizer, na verdade não o último, né? O quinto pecado capital, mas que os últimos só acontecem no mesmo momento, né? Que é o da vaidade, que é uma modelo jovem lá, né? Que ela tem o rosto mutilado pelo assassino. E eu acho que ele corta o nariz dela fora, né? Sim, o motivo é porque pra ela não continuar tendo o nariz empinado, né? Porque nariz empinado, vaidade, né? E ela se mata, né, cara? Não é ele que matou ela. Foi realmente como descrito no livro, né? Ela era tão ligada à vaidade, né? Era tão importante aquilo pra ela que ela toma um monte de pílula e acaba se matando, né? E ele cola o vidrinho de pílula na mão dela, né? É, isso. Tem uma coisa também que a gente esqueceu de comentar, que eles estão tentando entrar no apartamento do John Doe lá, eles topam com ele no corredor do prédio, e o meu sai correndo atrás dele, né, todo obcecado, assim, todo louco, né, todo cheio de putaço, assim, e ele toma a maior coça do John Doe, né, fia porrada nele e quase mata ele, né. Ele quase que toma um monte de tiro, aí ele pula de um monte de lugar, cai no chão, aí quando ele vai virar uma esquina, assim, não sabe pra onde o cara foi, ele passa do lado de um caminhão que tá ligado, ele acha que o cara tá dentro do caminhão, ele vai passando, se esquivando e toma uma chave de roda na cabeça, assim. Essa é a hora que ele quebra o braço, né? Eu não sei se ele quebra o braço? Eu acho que ele fica machucado, né? Não, ele quebra o braço antes, eu acho. Ele quebra a mão. Não, ele corta a mão antes. Isso, é verdade. Eu sei que quando ele foi fazer essa cena, o Brad Pitt aí da perseguição do John Doe, ele quebrou, eu não sei, acho que foi o antebraço aqui e fez cirurgia e tal, e aí depois eles incluíram isso no script, que também estava escrito para ter algum gesso, mas não na mão, assim, mas aí acabou ficando isso. Cara, e esse John Doe, ele é um personagem tão foda, mas tão foda, que ele não é pego, né, cara? Tipo, a única condição dele ter sido preso foi que ele quis se entregar. Que fazia parte dos planos dele, né? Pô, ele chegando naquela cena é foda também, né, cara? Ele todo ensanguentado, assim, a camisa dele branca toda cheia de sangue, a mão dele cheia de sangue, assim, e tal. Ele gritando lá pro detetive pra poder prender ele. Cara, muito foda essa cena. E tu vê que ninguém fala nada, né, cara? Ninguém fala nada, só o Brad Pitt que fica falando, baixa a cabeça, vai. Só ele que dá comando pro cara, porque ele tá emocionado com a coisa, ele que tá putaço com aquele cara. Ele é o cara que não tem paciência. Isso o filme fica o filme inteiro tentando mostrar isso, que o David Mills, ele não tem paciência. Tudo ele faz na hora, ele sai correndo atrás do cara, o Morgan Freeman fica por lá mesmo. Ele não espera nada acontecer, ele não vai, tipo, cautelosamente. Ele dá a cara a tapa mesmo, que se foda. Tanto que ele apanha lá naquela cena do caminhão, como a gente acabou de falar. Eu imagino o John Doe indo de ônibus até a delegacia, cheio de sangue, assim, todo mundo olhando. Não, o pior é que ele foi de táxi, ele chega de táxi, cara. Chega de táxi. É o Robert De Niro que tá dirigindo ele. Exatamente. É o De Niro. A Jodie Foster falou pra ele fazer os crimes. Ele ainda falou, põe na conta da Jodie Foster a corrida. Bom, aí ele vai lá e eles interrogam ele tá lá explicando como é que vai ser o crime dele pro advogado que eles arrumam pra ele lá. E aí ele fala que ele vai alegar insanidade, a não ser que ele leve os dois detetives aonde estão os últimos dois corpos, né? Que representam os últimos pecados que ele não revelou ainda, né? Ele falou que só podia ir eles, né? Então era uma coisa que... Eu acho que nesse momento o personagem do Morgan Freeman percebeu que a coisa era mais pessoal, assim, né? Não era uma coisa... Tinha a ver com os dois ali, de fato. Mas assim, não quando ele começou, né? Tu percebe que isso não faz sentido, né? Não tem coerência que ele tenha começado já com essa ideia de atingir esses dois. Não, assim, quando ele tava lá falando que ia mostrar o corpo pros dois, realmente. Isso foi uma modificação que ele fez no plano depois, de acordo com as investigações, porque antes disso, ele não tinha como fazer isso, sabe? Ele não tinha como fazer esse plano, porque nem o ator... Nem o personagem do Brad Pitt, né, o David Mills, ele tava trabalhando já lá nessa delegacia, saca? Sim. Então, não tem como você, tipo, ele prever que o cara vai ser transferido pra isso. Não faz sentido. Né? Não, ele é foda, mas nem tanto também, né? Em um ano... Ele não é nenhum Lex Luthor, né?
né? A não ser que ele tava fazendo a vontade de Deus mesmo, né? Que é o que ele diz, daí faz sentido. Só o Léo pegou a piadinha. Não nesse horário do dia, né? Ele não é o Lex Luthor. Tem uma curiosidade até que quando eles encontram o apartamento do John Doe, eles acham todos aqueles cadernos que ele escreve lá, são vários, né? Os diários, Isso, e a produção levou 2 meses pra completar, cara. Isso aí custou acho que uns $15 mil, assim. E de acordo com o personagem do Morgan Freeman, ele diz que 2 meses é realmente o tempo que levaria pra polícia pra ler todos esses livros. É verdade. E eu e o Felipe, a gente tava falando sobre isso agora há pouco, né? Que esse filme ele é muito detalhista, né? Teve uma hora que apareceu um cara simplesmente entregando panfleto de cupom de compra, né? Cupom de compra, né? Na rua. E eu e o Felipe tava tipo, dando uma analisada na parada e o Felipe falou, pô, cara, eles só mostraram nesse cara pra mostrar o quanto sujo quanto movimentada e quanto transitada é a cidade, né? O quão problemático tá a situação financeira das pessoas, né, naquele contexto ali. É bem legal. São esses toquezinhos aí que realmente ajudam a gente a se encaixar naquele contexto ali, né? Gera a atmosfera que a gente precisa, né? Isso, Então vamos finalmente pro final do filme, que acho que é a melhor cena do filme mesmo, assim. Que é quando eles estão de carro, né, indo pro lugar onde o John Doe falou que estavam os últimos 2 corpos. Eles estão lá dialogando no carro e o John Doe tá explicando sobre o plano dele, falando que o plano dele vai ser estudado pelas pessoas, que vai chocar todo mundo. Aí o Mills falando pra ele, não, cara, você é só um assassino aí de merda, você não vai ser lembrado, daqui 2 meses ninguém tá lembrando o que você fez, cara, não sei o quê. E você, não, mas você vai lembrar, você vai ser parte disso, você vai entender isso tudo no final, né? E aí o Morgan Freeman tá lá quietinho, tá na dele, ouvindo, tentando prestar atenção, não fala nada e tal. E vai criando toda essa tensão foda, né, cara? Que é muito legal essa cena do carro. Principalmente se tu vê esse filme pela uma segunda vez, porque tu já sabe o que aconteceu e daí tu começa a olhar pra cara do Morgan Freeman e ele tá só ali quietinho, pensando da dele, enquanto o Mills não cala a boca, né? E detalhe, né, cara, uma porrada de vezes eles mandam ele calar a boca, né? Porque ele não para de falar, cara, ele tá toda hora, né? Ele até pode se chamar de hiperativo, né? Ele é. Ele é um cara que não fica quieto. Esse é um filme que também exige um cuidado tanto do espectador quanto do cineasta, né? Ele tem tanta coisa que o diretor fez aí, mas também o espectador não pode só ver uma vez, né? Eu acho que é um filme que deve ser assistido mais vezes e lido sobre, né? Você capta muito melhor as coisas realmente. Esse é daqueles filmes que você tem que ver mais de uma vez mesmo, realmente, como o Felipe falou e como o Léo falou. Eu acho que esse filme você tem que ver de novo. Até pra você que tá ouvindo o podcast, assista o filme de novo, cara. Eu acho o seguinte, não tem muita coisa que não seja vista. O filme é bastante exposto, tudo, né? Ele só que é exposto, só que a gente não percebe, né? Vamos dizer assim, tu vê uma mosca preta num pano branco, né? Tá lá, só que se o pano é muito grande, tu já começa a ignorar a mosca. Os detalhes estão lá. Eles não são muito implícitos, eles são pouco explícitos, só isso, né? Assim, tu não tem que adivinhar, pensar muito na coisa. Tá lá, ele tá mostrando alguma coisa pra ti, mas tu tem que pensar, se esforçar pra ver. Não tá tão claro assim, e eu acho isso muito bacana. É bacana também o fato de tudo que é temático ali significar alguma coisa, né? Tanto que é aquela coisa lá do cara entregando panfleto lá que o Felipe falou e tal. E temos finalmente a conclusão do filme, que eles chegam lá num lugar determinado que o John Doe fala pra eles pararem o carro, daí eles caminham um pouco pra dentro ali do deserto ali, daí ele fala pra eles esperar um pouquinho, daí vai chegando uma van. Daí o Morgan Freeman vai dar uma olhada lá que é, né, que tá acontecendo, que tá chegando aí. E tem um helicóptero da polícia seguindo eles o tempo todo, né, coisa que eles estão lá com uma escuta, né, amarrada no peito deles, que tá comunicando tudo. Aí, nesse momento, o entregador da van chega com um pacote, que é direcionado pro David Mills, né, cara, não é nem pro John Doe, não é nem pro Morgan Freeman, é pro David Mills mesmo. Daí o Morgan Freeman vai e dispensa o cara lá da van, né, e abre o pacote, né, cara. Dentro do pacote tem a cabeça, né, Felipe, da amada esposa da Tracy, a cabeça dela, cara. Porra, isso é de fuder, né, mano? Puta que pariu. Cara, e aí o Brad Pitt mostra que ele é um ator foda, né? Sim. Aí ele mostra que ele é um puta ator.
Que ele não é que ele não é um John Doe, né, cara? Que ele não é um qualquer, velho. Exatamente. Não, mas e outra coisa também, cara, que ele não olha na caixa, né? Quem fala pra ele é o John Doe, né, cara? Ele tá ali do lado dele, o Morgan Freeman tá longe lá pegando o pacote, e ele começa a falar, né? Não, olha, eu admiro você e tal, e eu encontrei com a sua esposa hoje mais cedo e tal, tentei brincar de marido com ela, só que não deu certo e tal. Faz uma sacanagem lá com ele lá. E ele vai ficando cada vez mais, tipo, puta que pariu, o que tá acontecendo? O que esse cara tá falando? Como é que ele conhece minha esposa? Já começando, a raiva que ele já tá guardando do cara vai começando a sair, né, cara, nessa hora, né? E dentro do carro, ele até brinca com isso, né? O John Doe fala pra ele assim, tudo que você queria, né? Sei lá, 10 minutos numa sala escura comigo, coisa assim que ele fala, uma sala que ninguém estivesse vendo, né? Ele fala, não, bem longe de mim, fazer qualquer coisa com você. Aí ele falou assim, você não faz nada porque você tem medo das consequências. Cara, novamente, isso daí é um ataque a como a nossa vida social hoje, né? Que é repleta de regras que a gente tem que, né, praticar, né, por conta de lei, por conta mesmo de regras sociais, né? Bom convívio social, né, no final. Isso, E no caso ele falou assim, você não vai me matar, ou me bater, ou me violentar dentro de uma sala simplesmente porque você não pode, né? Porque tem alguma coisa que te impede, a sociedade te impede de fazer isso. E somos nós, todos nós, né? De vez em quando até eu converso isso, Felipe, tem muita coisa que a gente deixa de fazer por conta dessas regras sociais, né? Que a gente não quer dar um vexame, não quer passar vergonha, a gente vai ter que lidar com as consequências no final da conta. Esse final, cara, do Seven foi uma coisa bem complicada, assim, durante a produção, porque em o estúdio, sempre que o estúdio via essa versão final, eles não gostavam. E aí eles quiseram mudar. E aí chegou um produtor lá e reescreveu, e fez um final que envolvia a infância lá do detetive Mills, que ele foi abusado, alguma coisa assim. Nossa, e aí glória. Um salva o outro no final, num tiroteio numa igreja, sabe? E o próprio Brad Pitt e o Morgan Freeman falando que não iriam mais fazer o filme se filmassem esse final, porque ainda não tinham filmado, né, o final do filme. Uhum. Se tivessem filmado esse final, se tivessem que filmar esse final alternativo, eles não fariam. Porra, cara, ia estragar todo o filme pra mim, velho. Com certeza. Na moral. E conseguiram manter, né, cara, ainda bem. Às vezes tem muita coisa que estúdio influencia no filme que deixa o filme uma bosta, mas tem uns filmes que saem que, por incrível que pareça, a censura não faz diferença. Não corta, né? Esse pessoal que trabalha com venda, né, o pessoal que trabalha com público, assim, direto, os caras não sabem o que é fazer uma obra de arte, né, cara? Eu vejo isso muito, né? Tipo, o pessoal que distribui pro público, o pessoal que tá se envolvendo, se preocupando com a repercussão pública que isso tem, eles não sabem o valor que tem a autenticidade, sabe? Eles acham que tudo tem que ser copiado, tudo tem que ter passar por uma máquina de pasta, assim, cara. Tudo tem que ser quadradinho, né? Tudo tem que ser certinho, é bem por aí. O Hollywood tem que aprender com o seu próprio público, né, cara? Tem público pra tudo hoje em dia. A arte é consumida em todos os lugares. E acho que se fosse lançado hoje, Seven não teria esse problema. Eu acredito, né? Eu também acredito nisso. Vamos falar do final, então, porque até agora a gente só tá fazendo suspense desse final, né, cara? Exatamente. Faz parte da linguagem do filme, né? Tem que fazer suspense aí, né? A gente tá enrolando, não mostra o que aconteceu. Então aí o Somerset vê a cabeça lá e tal, e daí o John Doe tá falando que foi lá, visitou a casa dele e tal. E aí ele fala que a mulher dele tava grávida, cara. E implorou pela vida dela e do bebê e tal, não sei o que. Daí, mano, ele fica louco mesmo. Já tava apontando a arma pra ele lá e o Morgan Freeman chega correndo e fala: cara, para aí e tal, não abaixa essa arma, meus, não sei o que. Se você matar ele, ele vai vencer, entendeu? Então é foda, cara, é muito tenso essa parte, você vê realmente a angústia, né, a raiva e a tristeza que ele tá, toda aquela mistura de sentimentos ali que ele tava sentindo naquele momento, é muito foda essa cena. Cara, tu fica pensando, puta que pariu, cara, eu não acredito, velho. E tudo aí tu percebe que o plano do cara dá certo, né, cara. O cara conseguiu mostrar o ponto que ele queria mostrar, todos nós somos iguais. Que ele fala que o pecado dele é a inveja e que o Brad Pitt é a ira, né, cara? Que é o cara que tá descontrolado e vai matar ele pra provar esse ponto, né? Do que ele também é um pecado e tal. Então é muito, muito foda isso, cara. O Kevin Spacey, o John Doe, ele inveja a vida normal que o
teoricamente normal que o Brad Pitt tem, né? Uma esposa bonita, né? Ele vai, teoricamente, tá indo bem no emprego, né? Muito, muito simbólico isso, realmente. Realmente, isso que tu falou, eu acho que ele expressa a inveja, no caso pessoal dele, eu acho que é o único pecado pessoal mesmo, é a inveja ali, né, desses todos, né, que é parte do próprio assassino, do próprio psicopata, na verdade, né, porque ele não mata todos, né, e a própria ira não morre, né, a própria personificação da ira, que é o Brad Pitt, não morre. O quanto forte ele consegue ser com esse ideal dele, né, cara, o quanto determinado mesmo ele tá, pra ponto de planejar tudo isso pra atingir uma pessoa, né. É muito difícil tu planejar um crime desse há mais de um ano, né, e chegar e dar tudo certo como deu pra ele, né? Em uma semana ele conseguiu fazer a coisa acontecer, né? Muito foda, muito foda. Vamos lá, Felipe, para mais uma leitura de recadinhos do podcast Alt F4 e do canal Blind and Deaf. Vamos lá, Felipe. E o que a gente tem para falar essa semana foi sobre o podcast parte B, né, de quadrinhos, que a gente gravou com o Carlos Voltor. Normalmente a gente pode falar que foi um prazer gravar com ele, eu acho que foi um dos melhores episódios que a gente gravou até agora, do Alt F4. Com certeza, cara. Pô, não que os outros tenham sido menos legais, todos eles eu gostei pra caramba de gravar, mas esse com o Carlos Voltor foi assim o que eu acho que eu mais me diverti gravando. Eu acho que tu também, eu Carlos Voltor também. Com certeza, eu acho que ele gostou de gravar com a gente, vai. A gente tirou muitas coisas engraçadas que a gente falou, porque senão a gente ia acabar, tipo, saindo muito do assunto, né? Naturalmente a gente nunca priorizou, né, mostrar as piadinhas pra vocês, por mais que de vez em quando elas aconteçam, de vez em quando é legal deixar, mas a gente gosta mesmo de mostrar falar sobre o assunto, mostrar o conteúdo que muita gente não conhece, né? Contar as curiosidades, que eu acho que é o foco nosso aqui, né? É verdade, quando a piadinha agrega ao assunto e não foge muito do que a gente tá falando, é válida, né? A gente deixa porque é engraçado, né? A gente sabe que a gente gosta de ouvir depois também em rir de novo, mas realmente, como você falou, Felipe, a gente procura prezar mais o conteúdo e deixar o mais, eu não diria equilibrado, mas deixar mais pendendo pro lado do conteúdo do que é da piadinha. A gente tenta não forçar muito a barra, porque, cara, tem gente que já faz isso muito bem, né? Podcasts engraçados, né? Tem gente que já faz isso bem. Nunca foi o nosso objetivo, né? Vale a pena até citar o Jovem Nerd por isso, né? Que é da onde a gente conheceu o Carlos Voltor, né? Sim, a gente conheceu o Carlos Voltor porque a gente, afinal de contas, é fã do Nerdcast, do trabalho do Jovem Nerd, né? Terão outros, provavelmente, participantes também do Jovem Nerd ou de outros podcasts que a gente gosta, que a gente ouve, né? Com certeza. Que não são só um, né? O Jovem Nerd é um exemplo, né? Eu e o Felipe, a gente assiste tanto vlogs e podcasts que não são, às vezes, nem brasileiros, que são... A gente gosta muito desse tipo de entretenimento, né? Então, com certeza. Vamos ter bastante convidados aí que vamos escolher de acordo com o que a pessoa conhece, com o que ela pode contribuir. O Carlos Voltor é um cara que sabia muito quadrinho e a gente resolveu chamar ele. E a gente assistiu também a animação do Planeta Hulk, que ele recomendou pra gente. Excelente animação, né? Muito boa, baseada no quadrinho Planeta Hulk de 2007, 2008. E, cara, vale muito a pena pra vocês assistirem. Tem Blu-ray, aluguem aí pra vocês assistirem. Comprem o DVD ou Blu-ray, né? Dependendo de qual você quiser assistir, que vale muito a pena. Muito bem feita. Vale ressaltar aí que ela foi produzida pelo Stan Lee, essa animação, né? Ela tá muito legal mesmo, assim. Sim, ela tá obedecendo, respeitando, na verdade, né, bem a história do quadrinho. A história do quadrinho. A estética do desenho, da animação, um pouco infantil, os traços, né? É, menos detalhado. O quadrinho tem uma qualidade muito melhor. Muito melhor, a arte do quadrinho é muito melhor. Mas a gente ficou surpreso com a quantidade de sangue, né, que essa animação tem, né, cara? Cara, pessoa sendo esmagada mesmo. Ela, assim, não serve pra um exemplo de coisa infantil. Só a animação que ela é um pouco menos detalhada, um pouco até mais simples, né? Sim, é compreensível porque não é uma animação de grande porte, assim, né? Não é uma coisa pra cinema, é uma coisa de DVD, né, de televisão e tal, que tem um budget, né, um orçamento um pouco menor. Mas eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito bom com o que eles tinham. Não tá no nível da animação do Dark Knight, do Frank Miller, que tá saindo agora a parte 2 no ano que vem, que a gente quer muito assistir também, né, Felipe? Sim, uma coisa importante que tu falou agora é realmente, né, o investimento, né, o budget que eles têm antes de começar um trabalho desse, porque a gente geralmente pensa assim, os caras fazem pra vender, eles já tem grana pra caralho, mas
é importante saber que nem sempre, né, eles têm disponível essa grana pra fazer o que eles querem, né? E às vezes acaba, tipo, pegando um pouco na qualidade por conta da falta de grana, né, na produção. E a gente não percebe isso, a gente não sabe, isso é muito de bastidor, né? Sim, vamos torcer para que eles adaptem um pouco dessa história nos filmes que vão vir aí dos Vingadores, do Hulk, né? Que eu acho que dá uma excelente continuação pro que a gente tá vendo no cinema aí também. E vamos falar também da promoção, agora de Dota 2, que acabou a promoção do desconto da CMD Kings, e agora a gente tem a promoção chegando perto do Natal, é o nosso presente master, né, pra vocês, que é aqui de Dota 2. Se você ainda não adquiriu a sua, essa é a sua chance. É só fazer o que a gente já tinha falado nos outros podcasts, né? Se você não assistiu os outros, vai assistir lá, rápido. Sim, exatamente. Já falamos várias vezes aqui, não tem necessidade de a gente falar de novo, mas marquem essa data. Dia 9 de dezembro vai ser o dia do sorteio, que a gente vai fazer pela mesma forma que a gente fez do sorteio da CMD Keys, do desconto, que foi o sorteio .6, né? A gente sabe que o Dota 2 vai acabar ficando free, né? Enquanto isso, as pessoas precisam do Beta Key, que dá pra ser comprada, né? Dá pra ser comprada por R$49, se eu não me engano. Na Steam, né? Então é isso, né, pessoal? Continuem ouvindo o podcast Out of 4, no Round 1 na terça-feira normal, e até semana que vem. Até semana que vem. E pra quem gosta do Seven, tem muitos outros filmes aí que você pode assistir que possuem essa temática, né, de um thriller psicológico sobre serial killers. Tem, por exemplo, o Psicopata Americano, né, que já foi feito aqui no podcast. O próprio Zodíaco, do próprio David Fincher. Verdade, outro filme de psicopata aí que realmente o David Fincher é chegado nesse papo, né, cara? É um dos melhores filmes dele e é um dos mais tensos também. É bem parecido com Seven nesse aspecto. Não de psicopata exatamente assim, mas que mexe muito com esse lado psicológico, é o Clube da Luta também do David Fincher, que é da década de 90, que também é um filme que a gente, né, vai ter que falar aqui um dia também, né, Felipe? Com certeza. Finalzinho da década de 90 é um ótimo filme. Tudo que a gente fizer por podcast aqui, eu já vou dizendo, galera. Não gosta do negócio, Out of 4. Out of 4, porra. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part.